Fala aí, torcedor do Mengão, começando mais um vídeo aqui no canal Mengão no Coração. Bora com as últimas informações do Flamengo. O Flamengo tá de olho na contratação de um jogador aí, John Arias, galera. Tá na mira do Flamengo para a temporada de 2026. E eu já quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham da contratação dele. Colombiano que jogava pelo Fluminense. Você aprova? Comenta aqui abaixo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Amanhã tem Mirassol e Flamengo, né? Lá em Mirassol é a última rodada do Brasileirão, mas como o Flamengo já é campeão, vai mandar pra lá a garotada do Sub-20 para esse jogo. O time principal já tá de olho no próximo compromisso, que é o Intercontinental da FIFA, chance, portanto, de conquistar mais uma taça no ano. Por isso, hoje, os flamenguistas acordaram desse jeito. Como torcedor, hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Todo mundo felizão, hein? Aliás, as fotos do último rolê ficaram ótimas. Maravilhosas, eu diria. Jogadores ainda em clima de festa pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Mas ó, os dias de farra estão acabando, hein? O Flamengo viaja amanhã pro Catar e quarta já estreia no Intercontinental da FIFA, ao vivo na Globo, às 2 da tarde. O primeiro adversário é o Cruz Azul do México. Para conquistar o mundo de novo, tem moleza não. O Cruz Azul é o atual vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF, um dos maiores campeões da história do torneio, com 7 títulos. Assim como o Flamengo, o Cruz Azul é potência nacional, tem um montão de taças. E também já disputou a final de Libertadores, só que aí, ao contrário do Flamengo, não ganhou nenhuma Liberta. Venceu na Bomboneira, mas perdeu a decisão de 2001 para o Boca Juniors nos pênaltis. E tem uma coisa, eles estão em boa fase também. Cruz Azul tem só 3 derrotas nos últimos 22 jogos. Vai ser jogo duro. Nada que abale a confiança rubro-negra também, né? Tá todo mundo muito feliz. O coração rubro-negro tá muito feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Bem, vamos falar do Flamengo campeão? Mauro, pergunta pra você. O Flamengo esse ano, por que ele foi campeão brasileiro? Porque ele priorizou o brasileiro finalmente? E agora tem o Mundial chegando aí. Priorizou o campeonato, tem um bom técnico, o trabalho foi bom, teve alguns jogos que acho que não podem ser ignorados, para que não se repita, jogos como Santos, a Vila Belmiro, Fortaleza em Fortaleza, Central Córdoba no Maracanã, Estudiantes em La Plata. Esses jogos foram jogos, assim, vergonhosos até, atuações pífias, que eu acho que não pode ser esquecido para justamente não repetir, né? Que é jogo de falta de concentração, uma certa soberba em alguns momentos. O próprio técnico admitiu isso de certa forma em coletiva. Mas, assim, um elenco melhor, um técnico melhor, um trabalho melhor. A gente pode colocar vários asteriscos aí e sair falando sobre isso tudo aí. Então, assim, não dá para questionar. O Flamengo tem melhor ataque, melhor campanha em casa, fora, melhor defesa, fez mais pontos, campeão antecipadamente. Vai discutir o quê, gente? Penduricalhos aqui e ali, até meio constrangedor discutir isso. Mas acho que a importância também dada à competição. Não em relação à Libertadores, mas em relação à Copa do Brasil. Lembrando que no ano passado, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, jogou com o Palmeiras pela Copa do Brasil, ganhou por 2-0 do Maracanã. Aí foi sábado ao Morumbi jogar com o São Paulo, meteu um time cheio de reservas. Perdeu o jogo, nunca mais recuperou a liderança. Ou seja, tratou o campeonato como algo secundário. Porque tinha um jogo da Copa do Brasil, mas era o Palmeiras, não importa, estava 2-0. E aí fez um jogo horroroso contra o Palmeiras, ficou se defendendo, ele segurou uma derrota por 1-0, se classificou e até viria a ser campeão adiante. E até para jogar aquela partida que jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, perder por 1-0, podia botar o time reserva, para fazer aquilo que fez o time do Tite, jogando todo retrancado, com medo ali, assustado, acuado. Podia botar 11 reservas, talvez até conseguisse um resultado melhor, um desempenho melhor do que aquela coisa que vimos na oportunidade. Então acho que passa por aí. No ano passado também tem uma outra questão, havia um componente eleitoral. A eleição contaminou demais a temporada, a preocupação em estamos brigando por tudo, aquela coisa toda, compra de terreno para estádio, né? Tem muita coisa envolvida. Acho que isso atrapalhou demais também. E esse ano não, esse ano acho que foi uma coisa mais objetiva, mais centrada. As contratações no meio do ano foram boas, teve baixas importantes, né? O Flamengo perdeu todo o lado direito, saiu o Gerson, saiu o Wesley, mas ele foi buscar bons jogadores, o Jorginho especialmente.
e acho que acertou, e o Felipe Luiz faz um trabalho muito bom. Uma crítica ou outra que ele receba faz parte, todo técnico, todo profissional, né, de qualquer área pode ser criticado, faz um trabalho ruim vai ser criticado. Mas, no geral, o trabalho dele é muito bom. Soa ainda mais patético do que nunca o que a Flá Mimimi falava, em momentos como essas derrotas que eu citei, né, momentos ruins, que a crítica ali é pertinente, mas chamar o cara de estagiário, essas bobagens todas, um bando de idiotas, sabe, assim, em rede social, que agora estão escondidos, estão calados, né? Uma coisa é criticar porque substituiu mal, escalou mal, tomou uma decisão errada, isso acontece, né? Nenhum técnico tá livre de ser criticado quando a coisa não vai bem. Mas daí a rotular o rapaz como se ele fosse um incompetente ou coisa parecida, ele repetiu o feito do Paulo César Carpegiani, inclusive ganhando uma Libertadores com pouco tempo. Né? O Carpegiani eram meses como técnico, ele 1 ano e pouquinho como técnico, mas aí ganha também o brasileiro e repete o Jorge Jesus. Se esse cara é um estagiário, então, pelo amor de Deus, né? Imagina então, quando for efetivado. O mundo tem que ser dos estagiários, não tem cabimento isso, né? É uma tolice muito grande e acho que aí teve uma virtude também que essa Flá Mimimi, que várias vezes foi nociva, ela derrubou o Rogério Ceni no Flamengo e sabotou o Flamengo naquele ano por incompetência dos cartolas da época que davam ouvido para essa gente, essas milícias de rede virtual, de rede social, que fica ali o tempo todo enchendo o saco. O Rogério, na época, tinha sido campeão brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa, ganhou a Taça Guanabara. Ele perdeu vários jogadores machucados e convocados, teve uma fase ruim. O Flamengo não contratava porque estava no meio da pandemia, alegava porque não tinha dinheiro. Faltava jogador até para compor o banco. Pegou o que podia da base, aí teve uma fase ruim e mandaram o cara embora. Né? E daí para frente não ganharam nada. Né? O Flamengo não ganhou rigorosamente nada, foi humilhado no Maracanã, com o Renato Gaúcho de técnico, pelo Atlético Paranaense do Alberto Valentim. Foi 3-0. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Alberto Valentim. E do Nicão. No Maracanã, e do Nicão. Um papelão. Aí vai final, perde a final da Libertadores, foi um ano desastroso e começa com isso. Acho que aí teve uma virtude que não deram ouvido para essa gente. Esses caras têm que ser ignorados. Acho que não só do Flamengo, não. Todo time tem essas milícias que ficam ali o tempo todo cornetando. Sabemos. E que atrapalha demais, demais. São Paulo viveu isso com o Zubeldia há pouco tempo. Exatamente. São Paulo viveu isso com o Zubeldia. Foi a mesma coisa. Sim. Mesmíssima coisa. E acontece aqui, acolá. Eu acho que a virtude foi não dar ouvido. Ignora, deixa falar sozinho e toca o barco, vai adiante. Eu acho que essa foi uma postura mais adequada. Tudo isso acho que explica o sucesso do time e as duas conquistas. Só completa com o Mundial que vem aí. Cara, eu falo isso há anos e vou repetir o que eu falo aqui. Para mim, o importante é ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Eu acho que esse torneio é um torneio, para mim, secundário. Se os europeus não dão importância, eu vou ficar feito um bobo aqui, dando importância, porque não sei o que, Mundial. Você acha que o PSG está preocupado com isso? O PSG está preocupado em tentar recuperar a liderança do Campeonato Francês, que não é dele. Perdeu outro dia pro Bayern, perdeu pro Mônaco a última partida que fez. Vai chegar lá e vai jogar. Então, eu acho que é legal a oportunidade. Jogar contra o time no caso do México, um time do Egito, se passar por ele. Uma final eventual com o time campeão europeu. Acho que é uma oportunidade legal. Como já vimos agora no meio do ano na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Mas eu acho que não é isso que vai... Isso é a cerejinha do bolo, se der certo. Mas o mais importante é a nossa realidade, cara. É ganhar as competições dentro da nossa realidade, da América do Sul, que é a Libertadores, o brasileiro, se puder ganhar a Copa do Brasil, legal também. Agora, esse torneio, acho até que o torneio ficou mais esvaziado com a existência do que houve no meio do ano. Agora, legal, vai lá, tenta ganhar, fazer bonito, não custa nada, né, já que está lá. E tem prêmio também, né, tem dinheiro, entra mais grana, então é importante tentar avançar. Acho que o clube está certo em antecipar a ida, coloca um time de garotos para jogar contra o Mirassol, já viaja antes, chega lá mais bem preparado. O adversário da quarta-feira, que é o Cruz Azul, jogou na quarta e vai jogar amanhã contra o Tigre, está disputando uma semifinal de campeonato mexicano, ou seja, é um jogo à vera, né? Não é um jogo amistoso, vai ter que dar tudo nesse jogo. O Flamengo deve chegar mais descansado e preparado para essa partida, ao contrário do que aconteceu, que o Arnaldo lembrou aqui, naquela edição de 2023. Quando o Flamengo, em 2022, deu férias de 42 dias, uma bagunça danada, né? Outra atrapalhada. Né? O Vitor Pereira não teve nem culpa naquilo, porque ele pegou o bonde andando. Quem concordou com as férias foi o Dorival, que era o técnico. Não foi contra. Todo mundo concordou. 42 dias de férias. E eles queriam mais ainda. O Landim ainda reduziu um pouquinho. Reduziu um pouquinho, não adiantou nada. Tinha que ser 30 dias, né? Voltar antes do Natal, se preparar para aquele torneio. Então o Flamengo foi para lá totalmente despreparado e foi derrotado, foi eliminado de cara. Dessa vez me parece que é bem diferente, né? Acho que vai para tentar chegar ao confronto contra o europeu. E aí, num duelo contra o PSG, é óbvio que o PSG é favorito, vai depender muito também de como o time francês encara esse jogo. Como é que ele vai para esse jogo? Né? Ele vai de que maneira? Quero abrir uma divergência, âncora. Pode falar. A divergência é frontal. Eu adoro esse torneio que agora chamam de Intercontinental, que eu acho um equívoco, porque esse torneio
qualifica mais o campeão do que a Copa do Mundo de Clubes, porque ela não te dá nenhuma garantia de que a Copa do Mundo é disputada pelos melhores times no momento, diferentemente desta chamada, de novo, Copa Intercontinental, que tem os campeões mais recentes. Eu acho a maior graça, dou o maior valor, não aceito ser chamado de bobo, como o Mauro acabou de fazer, por gostar do campeonato, e vou torcer muito pelo Flamengo, e como Arnaldo, acredito que seja possível, sim, jogar de igual para igual com o PSG e, quem sabe, aprontar uma surpresinha. A Copa do Mundo de Clubes já mostrou que é possível uma certa sorte e uma certa cautela. Eu tô com o Juca em alguns aspectos. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes é um torneio de verão. A gente não sabe se vai se repetir, parece que sim. Essa impressão do torneio esvaziado é porque teve esse ano. É mais ou menos como o Juca lembra. A gente teve 2 mundiais em 2000, né? O torneio de verão no Brasil e depois um segundo, esse mais tradicional, no formato que vinha sendo adotado no final do ano. O torneio de verão no Brasil ele não foi repetido ao formato lá na frente. Parecia que seria uma coisa indiscutível, né? A gente vai ver se esse Mundial, Copa do Mundo, vai pegar com um monte de convite, ranqueamento. Participou do Mundial, né? O torneio de verão. Esse não, é um campeão da Champions, campeão da Libertadores e assim por diante. A minha grande curiosidade, o Mauro falou, é como o PSG... Esse é um bom termômetro. O PSG foi vice, perdeu para o Chelsea, tomou uma paulada na final. Então o PSG ele não tem a chancela de campeão mundial, nem no outro torneio, e talvez possa até agora. E talvez ele se interesse por isso, que ele nunca ganhou algo do tipo, certo? Então talvez ele vá com algum interesse, embora o Mauro tenha já colocado aqui. Ele tem 1000 coisas para fazer até lá, e agora... Ele vai jogar em Bilbao pela Champions, pelo Campeonato Francês para retomar a liderança. Tem um monte de coisa para fazer até lá. Por incompetência e fraqueza dos sul-americanos, o formato mudou. E agora os sul-americanos têm que participar por fiascos como o do Flamengo, do Palmeiras, de outros brasileiros, o River Plate, que paravam antes da final com o europeu. Chegou-se à conclusão, até para privilegiar o europeu, o calendário do europeu, que o sul-americano tem que entrar na briga com o outro, da CONCACAF, da Federação Africana, enfim. Então, eu acho que tem essa situação, o Mauro já descreveu como está a preparação dos mexicanos que estão em temporada, final de temporada, semifinal, ainda vai jogar o Cruz Azul a partida de volta contra o Tigres. Então, eu acho que eu tenho boa expectativa. Eu acho que essa semaninha do Flamengo, semaninha não, esses 5 dias que aí nós vamos discutir depois, que talvez o Palmeiras tenha permitido, a folga em Mirassol, pode ajudar o Flamengo, né, a tentar o último embalo do ano, naquela último sprint do ano. E só sobre o comentário inicial, o Flamengo até o Mundial, esse ano maravilhoso do Flamengo, para mim tem muito do Felipe Luiz mesmo, e menos do Flamengo. Claro que tudo melhorou. Eu acho que depois de troca de comando, troca de poder, acho que fez bem ao Flamengo. Assumiram outras pessoas, com uma outra postura, com a postura mais agressiva dos bastidores, inclusive, né, que a gente vai discutir bastante aqui. As contratações na janela do meio de ano, várias foram boas, nem todas foram perfeitas, mas o time se qualificou, mas muito, para mim, desta marca da temporada brilhante até agora é do treinador. E antes que a gente discuta a entrevista do Abel, dos asteriscos, eu acho que a entrevista do Felipe Luiz pós-conquista do Brasileiro é muito boa, porque ela demonstra o quão difícil é, no Flamengo, ser um técnico com mais de um ano de trabalho. Ele que jogou no Flamengo, fala muito bem isso. Tudo porque esse contexto do Mauro, a Flamimimi, as cobranças,
É muito difícil um técnico passar um ano no Flamengo, ele conseguiu essa marca. E como é difícil, nesse formato de pontos corridos, historicamente, o Flamengo levar o campeonato a ferro e fogo. Pela cultura do clube. O Mauro já lembrou de outros tempos aqui. O que era estranho para mim, com tamanha força do Flamengo, era o Flamengo não ter disputado o título brasileiro nos últimos 4 ou 5 anos, desde lá da pandemia do Rogério Ceni. Dessa vez disputou, é o melhor em tudo, teve um ou outro vacilo, também do técnico, como aquela estratégia de Fortaleza ali no meio do mata-mata da Libertadores, mas ele foi muito bem, o time foi muito bem, ele não foi... a gente ficava assim, né? O Cruzeiro é o melhor contra o G6. O Palmeiras é o melhor contra a turma de baixo. E o Flamengo ele foi bem nos 2 estratos da tabela. Né? E conseguiu o título com todos os méritos. Completando uma semana mágica e com aquela pequena diferença em relação ao Botafogo do ano passado, que também ganhou os 2. O Botafogo teve que confirmar com muito mais dificuldade o título brasileiro na volta da Libertadores. Né? Ele teve que jogar contra o Inter em Porto Alegre, que vinha bem, e ainda depender da última rodada contra o São Paulo, chegando lá no tal Mundial morto, literalmente, no avião da NFL que foi preparado errado, os caras foram deitados, de cócoras e tudo mais. Agora o Flamengo tem uma possibilidade melhor que o Botafogo teve o ano passado. Ô Danilo, o Flamengo é o time brasileiro que chega em melhor condição para esse, não para o Super Mundial, mas para esse Mundial aqui? É uma pergunta. E a segunda que eu queria saber é quem é o nome desse ano do Flamengo? Bom, só para dar o meu pitaco aqui no modo sommelier de Mundial, eu gosto muito da Copa do Mundo que foi feita no meio do ano. Acho que é um grande modelo, sofre de alguns problemas assim como a Copa do Mundo. Quando você faz uma competição que classifica ao longo de 4 anos, obviamente você vai chegar depois desses 4 anos com alguma seleção que não necessariamente é a melhor do momento, e dependendo até dos critérios utilizados, você pode até ter times na Europa que são times melhores do que os times aqui da América do Sul e que acabam ficando de fora por conta do modelo das eliminatórias. Então, só para dar meu pitaco, esse Mundial, essa Copa do Mundo, tomara que seja repetida, não só no aspecto financeiro, mas foi muito legal estar lá também, assistir de lá aos jogos. É uma oportunidade muito bacana de intercâmbio que a gente tem dos sul-americanos com europeus, africanos, asiáticos. Achei muito legal. E, por mim, com essa competição, este Mundial de fim de ano poderia não existir. De toda forma, é legal, claro, se o Flamengo for lá e conseguir ser campeão, é óbvio. Mas se não existir, os campeões do ano ficam soltos, né? O calendário é melhor. Você garante o campeão do ano, garantiu a vaga na próxima Copa do Mundo, aí você o calendário é melhor. Mas você coloca no Mundial de 4 anos um time que foi campeão há 4 anos. Mas o que pode acontecer no torneio de seleções também, né? Uma seleção que joga 10 jogos, se classifica em 2 anos na América do Sul, os últimos 2 anos joga, que nem agora, com 7 vagas ainda de 10. Pode classificar com 10 rodadas e joga as últimas 10 sem nada. Pode. Antigamente tinha o atual campeão, tem país sede, sempre, todo campeonato tem essas questões que a gente vai discutir aqui. Não, é muito mais difícil uma seleção cair a esse ponto do que um time de clube. Não, pode ser, Juca. Pode falar. Você imaginar o Mirassol daqui a 4 anos. Não, tudo bem. Mas qual é o outro formato que você sugere para uma Copa do Mundo de clubes de 4 em 4 anos que não preveja esse desequilíbrio? Eu sugiro que não tenha a Copa do Mundo de clubes a cada 4 anos e tenha sempre, ao final de cada temporada, um Mundial de clubes com os campeões continentais. Pode ser, aí a gente opta pela Copa das Confederações no lugar da Copa do Mundo. Esse torneio é a Copa das Confederações. É verdade. É o campeão de cada continente, a falecida Copa das Confederações. Sim. Eu tô com o Danilo, acho que a Copa do Mundo de clube foi bem legal. Também foi uma experiência bem interessante. Foi lá, curtiu demais. Eu dou o braço à torcida, não acreditava que fosse ser tão legal quanto foi. Foi bem interessante, apesar de algumas coisas lá nos Estados Unidos, aquele DJ horroroso, sabe? Alguns problemas de organização no começo, especialmente. O DJ veio para Libertadores, não dá nem para reclamar disso. Que desgraça aquele DJ lá em Meu Deus, foi um inferno. Cara, eu não conheço uma pessoa que gosta do DJ. Você não ouve a torcida. Você não ouve a torcida. As torcidas se preparam para fazer lá o papel delas. As duas torcidas, Palmeiras e Flamengo. Você não ouve os caras.